Então, seguindo a nossa programação, a gente vai para a apresentação da empresa Itaúba, né, representada aqui pelo José Eugênio Souza de Bueno Gizzi, engenheiro civil formado pela UFR em 77, teve seu início de carreira como projetista de estrutura na Tramo Estruturas, atuou em supervisão de obras de áreas especiais nas empresas Esteio e Ampla, foi contratado pelo DR Paraná, onde atuou como gerente em diversas obras de artes especiais e em alguns cargos burocráticos. Foi presidente do Sinduscom, vice-presidente da FIEC. Atualmente é vice-presidente da CIBIC e integrante do Conselho de Infraestrutura da CNI. É sócio proprietário da Itaúba Incorporações e Construções Limitada, especializada em construções de OAS. E, na sequência, então, farão a apresentação Rafael Alves de Oliveira, gerente de engenharia, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, pós-graduado em Gestão Empresarial e Planejamento e Execução de Obras, cursando especialização BIM aplicada à implantação de obras de infraestrutura. Atua como gerente de engenharia na empresa Itaúba Incorporações e Construções, com experiência em execução de obras de artes especiais desde 2006. E atua na estratégia BIM para implantação e operacionalização em obras de artes especiais, definindo seus usos, as metas a serem alcançadas, visando a aplicação do BIM na execução de OAS desde 2017. Atualmente cursando especialização BIM aplicada à implantação de obras de infraestrutura no BD. E o Diogo Yamashita, engenheiro civil, também graduado em Engenharia Civil em 2012 pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em BIM Management for Infrastructure Projects na Universidade de Barcelona, pela Ziggurat Innovation and Technology Business School, com experiência em execução de obras de artes especiais desde 2012 e atua no gerenciamento, planejamento e desenvolvimento em metodologia BIM de projetos de OAE através da integralização de softwares da TOPS, Ciente, Autodesk, Banco de Dados SQL e ASP. Então, passando a palavra ao Gizzi e ao Rafael, que estão juntos ali. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer ao DR do Paraná por nos convidar para participar desse evento, InfraShow, assistir a maior parte deles, realmente muito bom, fazendo jus à tradição do DR de sempre promover eventos técnicos. Isso é coisa que acontece dentro desse órgão já há décadas, né? Quero, nesse agradecimento, em nome agradecer ao Paulo Abarge, a Melissa e a Amada, né, que foram, agradeço ao DR, em nome deles, pelo convite que fizeram até nós, né? Então, eu com muito orgulho fiz parte dessa casa, tenho uma parte importante da minha carreira profissional, exercida dentro do DR, como engenheiro do DR, ou como consultor, prestando serviço diretamente pelo DR. E aprendi muito e fiz muitas amizades aí dentro, e aprendi muito dentro do DR, e isso valorizou bastante a minha carreira. Eu fiquei muito contente e feliz de ver aqui o engenheiro Mário Faraco, né, uma pessoa realmente excepcional, um técnico, engenheiro de mãos cheias, né, ainda contribuindo para os avanços técnicos na área rodoviária. Também gostaria, vi todas as apresentações muito boas, mas eu gostaria em especial, até porque tratam um pouquinho mais das nossas, da relação com o que nós vamos falar aqui um pouco, né, ao pessoal da Engefoto. Daí cumprimento a Jaqueline, né, em nome de toda a equipe de vocês, né, pela bela apresentação que também fizeram. Tá? Bom, pessoal, eu sempre gostei dessa área de planejamento, sabe? Em toda a minha vida sempre teve algum componente
relativa a planejamento. Né? Eu sempre fui, eu não sei se todos aí conhecem, né, um elemento, um device chamado borracha. Né? Eu sou do tempo da lapiseira, né, do projeto impresso, né, em 2 dimensões, é claro, e eu usava muito a borracha. Né? Um dia um amigo meu até reclamou, poxa, mas como você usa a borracha tanto assim, né? E eu respondi da seguinte forma, olha, eu uso a borracha para depois não ter que usar o rompedor de concreto lá na obra, tá? Que é muito mais barato, né? Embora suja a mesa, mas depois isso aqui vai ser limpo, né? Mas é muito mais barato, muito mais econômico você pensar a obra, a pessoa pensar na obra antes dela, né? Que é planejamento. Né? Então, dentro da nossa empresa, da Itaúba, voltando um pouquinho, fazendo um pouquinho de linha do tempo, né? Em 2011, nós começamos uma transformação digital dentro da empresa. Ah, dentro dessa transformação digital, a gente mexe com muitos valores, né? Você mexe com a cultura existente, né? E isso não é um trabalho fácil, né? Começamos pelo ERP, né? E depois nós vimos que dentro desse processo de transformação digital não teria sentido se nós não implementássemos o BIM. Né? O BIM veio depois, pelo menos o meu conhecimento sobre ele, né? E já tem aí, eu acho que 5 anos que nós estamos trabalhando com o BIM dentro da empresa. Primeiro com uma consultoria externa, né? E depois a gente viu que não seria suficiente só essa consultoria, nós internalizamos esse processo dentro de pesquisa e desenvolvimento. Posso confessar para vocês que isso não é fácil, tá? Principalmente, acho que já foi abordado também por um dos palestrantes, né, a questão do BIM, quando chegou naquela época, e um pouco ainda até hoje, você tem muito mais facilidades, né, para trabalhar o BIM para edificações do que para obras de infraestrutura. Né? Então, você não tem tanta biblioteca, né? Você tem consultoria, inclusive que nós somos atrás para avançar mais no processo, né? Eles falam, não, nós vamos fazer e tal, daqui a pouco veio uma resposta, olha, não vamos poder fazer isso antes de 2022. Estou falando coisa de 1 ano para trás, tá? Que eles não tinham esse domínio, tinham tudo já, templates e tudo bem desenvolvido, mas para obra de edificações e não para obra de infraestrutura. Tá? Então, dentro desse processo de transformação digital, eu posso dizer que a gente já avançou bastante, tá? Mas ainda faltam coisas para serem feitas. Tá? Nós estamos ainda dentro daquele estágio, a gente não chegou ainda na última milha, né? Que a gente tem que vencer isso para realmente chegar ao final e poder dizer, não, está tudo digitalizado, a gente consegue ter um controle muito bom sobre todos os processos. Então, nós temos ainda que avançar, temos ainda que fazer investimentos, né? Precisamos de mais capacitação, né? Mas nós já temos resultados com isso. Tá? Na realidade, desde o início, isso já nos facilitou no planejamento, já nos facilitou para a conquista de novas obras, né? Seja no setor público, seja com o setor privado, a partir do momento que você tem uma capacidade de fazer um planejamento melhor, e lógico, você tendo um planejamento melhor, você consegue fazer um orçamento mais preciso e ter condições de dar uma resposta melhor para o seu cliente. Então, isso já tem, sim, nos ajudado, mas temos ainda várias etapas a serem superadas. Tá? Nós nunca tivemos a sorte ainda, né, de receber um projeto elaborado em BIM, plataforma BIM. Tá? Eu acredito que quando nós tivermos isso, o trabalho nosso aqui também vai ficar muito mais facilitado. Porque a gente recebe um projeto hoje em AutoCAD, né, em 2 dimensões, e a partir daí a gente tem que já modelar a estrutura, né, e fazer todas as outras etapas que a gente já poderia ter isso facilitado se nós recebêssemos o projeto já fosse elaborado na plataforma BIM. Tá? Então, nós estamos muito ansiosos aqui para receber já esses projetos, e é bom que a gente já viu aqui hoje, né, nos próprios trabalhos do DR, né, para que isso aconteça no menor espaço de tempo possível, né, que a gente consiga, sim, poder trabalhar dessa forma. Né? Então,
outras questões que nós precisamos avançar, e já vou antecipando aqui, né? Nós desenvolvemos bastante, né, internamente, o BIM, né, e toda a questão da digitalização, muito para a obra de arte especial, tá? Nos falta ainda desenvolver mais, vamos chamar assim, que para nós seriam os projetos complementares, né, que no caso são os acessos, né, e os outros dispositivos que tem dentro desses acessos, né, porque a gente já tem tido problemas, né, de não identificar algumas questões que depois vão ser vistas na etapa da construção, né, e isso, lógico, é danoso, dá problema, né, temos diversos tipos de situações que a gente tem passado por conta de não ter isso, né? O ideal seria que o projeto todo fosse elaborado em BIM, que isso aí já seria visto na fase de projeto, né? Mas vira e mexe acontece algumas situações como essa. Mas nós estamos trabalhando, né, para vencer esses últimos obstáculos aí e atravessar essa última milha. E daí partir para outros avanços, né, relacionados ao avanço tecnológico na nossa atividade, tá? Vou passar agora ao engenheiro Rafael, né, que já vai dar um exemplo do que as atividades que nós estamos fazendo aqui hoje dentro da empresa, qual é o nosso passo a passo, de uma forma bem objetiva, né, e que a gente tem, e vai também mostrar um exemplo de caso bastante interessante de uma obra que nós refizemos, né, restauramos e fizemos uma alteração de classe e fizemos a sua ampliação também de plataforma. Tá? Rafael. Olá, boa tarde. Agradeço ao DR pelo convite. Sou engenheiro civil, formado pela UniOeste desde 2006 e trabalho atualmente como gerente de engenharia da empresa Itaúba. A transformação, venho aqui falar um pouco dessa parte da transformação digital aqui na empresa, tá? Como eu já peço licença para vocês a respeito da máscara, né? A gente está aqui juntos, então é prudente a utilização da máscara. Até porque o Rafael está grávido, tá, pessoal? Daí a gente tem que tomar mais cuidado dele também. Então, a transformação digital na Itaúba começou com a implantação de um ERP. ERP é um software capaz, né, de fazer a integração dos dados dos diversos departamentos da empresa, né, dos recursos humanos, contábil, fiscal, financeiro, e o principal, a engenharia, né. Esse era quando a empresa investiu, buscou-se visar o melhor ERP voltado para a engenharia e os outros departamentos como consequências. Esses dados, né, centralizados num sistema, num único software, né, posteriormente gerarem informações para tomar de decisões gerenciais, né? Então, sempre se buscou o final lá, hoje em dia, né, que é informações para tomadas de decisões. Diante disso tudo, desse investimento em ERP, também buscamos, no decorrer desse período, ferramentas que agregassem junto ao ERP, né, dados que nos fossem capazes de gerar informações estratégicas futuramente, né. Com o decorrer do tempo, né, a gente verificou e foi surgindo, né, a transformação digital do setor cresceu também, e o BIM veio, né, nos auxiliar na integração aí da construção. O BIM, nas obras de áreas especiais, acaba, quando a gente implantou aqui, a gente verificou que tudo é muito voltado para as edificações. Então, desde lá do começo, há um tempo atrás, a gente teve que se adequar à aplicação do BIM nas obras de áreas especiais, em função do que existia para edificações, né? Então, teve esse tempo aí de entender, né, as ferramentas e os recursos que eram necessários para implantar o BIM em obras de áreas especiais. Tá. Aqui na empresa, a gente procura né, verificar a possibilidade de construir digitalmente a obra, tá,
e simular cenários capazes de atenderem às expectativas dos nossos clientes. Acrescentar dados capazes que geram mais informações da construção. A capacidade de visualização tridimensional permite obter visões que, associadas com dados, geram informações dos mais diversos níveis e facilitar a tomada de decisão. Todos os envolvidos devem estar comprometidos e com informações claras sobre qual produto será entregue. A implantação do BIM, a gente necessita que os diversos setores da engenharia da empresa façam parte, né, desse processo de implantação. Alguns fatores principais nos ajudam aí a desenvolver melhor, né, esse processo. Né? Projetos claros e precisos concebidos em BIM permitem a extração automática de quantidades do modelo tridimensional, permitem a centralização da documentação do projeto a partir do modelo e reduzem o tempo gasto na análise de conformidade. E o número de solicitações, de revisões, e permite ainda a compatibilização entre diversas disciplinas. A determinação das ferramentas, então, já nessa análise aí dos ambientes, a gente precisa analisar as ferramentas necessárias, né, de hardware, softwares e recursos humanos, né, que são importantíssimos para o bem da produção. Deve ser alinhados desde o início às expectativas dos clientes com as quais informações o BIM pode proporcionar no decorrer da construção final da obra. Então, por que adotamos o BIM? Né? A gente verifica que a visualização 3D é muito mais clara e nítida para se buscar, né, as interferências e compatibilizações. Né? A gente também verifica que essa modelagem em 3D, a geração do elemento no computador em 3D, geram, né, planilhas de forma automática, né, desde a concepção, você modelar e elaborar os elementos com os dados já definidos, analisando as notas de projeto, especificações de projeto, levar essas informações para o modelo e centralizar num único local. Outra questão é simular a sequência de construção. Então, a gente consegue, dessa forma, criar cenários aqui, né, com o planejamento vinculado ao modelo, as melhores formas de plano de ataque, né, se o cliente necessita de uma demanda específica. Então, aí, nesse momento, a gente consegue determinar quais ferramentas ou recursos necessários, se teremos que mobilizar mais equipamentos ou mais recursos humanos para atender o objetivo, né, de atingir o resultado. Outro ganho que a gente tem verificado aí com o BIM são os projetos de apoio à execução, né? Então, evitar que a equipe de campo se depare com imprevistos de projeto e definições construtivas que impeçam o andamento, né, da obra. Então, você tem a parte de projetos da estrutura, mas você também necessita, em algumas determinadas etapas construtivas, elaborar alguns projetos para a equipe de campo poder executar os serviços, né? Escoramentos, formas. Então, você, de repente, precisa de projetos específicos, né, para dar apoio à execução, né? E, consequentemente, aumentar a produção, né, da equipe, porque eles vão já saber, vai estar muito claro aquilo que é necessário para se realizar determinada atividade na hora. Aqui é um modelo de fluxo de trabalho hoje que a gente, né, acaba desenvolvendo. Então, a gente possui os projetos em 2D, né, verificamos
as especificações, dimensões, dados que o projeto, né, todo, né, constam nos projetos ou nos memoriais de cálculo. Né. A gente passa para um modelo 3D, né, que é tirar o projeto da prancha de 2D para 3D, né, verificando os elementos, modelando com dados, né. Então, aquilo que foi pego no projeto 2D vai ser agora visualizado no computador nas 3 dimensões. Né. Após isso, né, a gente vai para o 4D, né. O 4D já é algo voltado ao planejamento, né. Então, a gente faz a integração do modelo tridimensional e cria as atividades e estipula prazo, né, formando um planejamento. Então, linkando a terceira dimensão com o planejamento, a gente consegue criar, né, cenários para melhor tomar a decisão. E em fase aí de desenvolvimento necessário, a próxima etapa é o BIM 5D, né, é gerar os custos de forma também, utilizando, né, essas atividades necessárias no 4D, com os valores no 5D, e gerando, né, planilhas orçamentárias de forma automática e geração de cronograma físico e financeiro. Então, aqui é o que a gente entende hoje, né, de aplicação do BIM na Itaúba. Tá? Então, como foi dito, o BIM é a modelagem tridimensional. Tá? A gente elencou 8 aí, usos do BIM que a gente pode usar aqui diretamente, né? E as ferramentas que a gente determina aqui dentro, né? Então, modelagem, converter os projetos 2D para 3D e realizar a integração, gerando relatórios de compatibilização. Extrair quantitativos para orçamento. Então, já no modelo, o BIM deve ser elaborado com nível de detalhamento, com regras codificadas adequadas para a extração de quantidades. A etapa do BIM 4D é a associação do modelo BIM e o cronograma do empreendimento. Né? Simulação da sequência de construção, identificando e corrigindo possíveis problemas de sequenciamento com visualização em 3D das diferentes etapas executivas. Também, como a gente viu em outras apresentações, o modelo digital do terreno. Né? Aí a gente já consegue, né, realizar levantamentos primitivos da estrutura e do terreno da região de implantação da obra. Então, isso é importantíssimo, principalmente em obras de recuperação, alargamento, levantamentos, né, de dados em campos sobre o modelo digital. Né. A gente também hoje determina as melhores opções de implementação do canteiro, né? Então, a gente pode ter várias disciplinas interferindo, então, ele também permite a gente analisar o global e ajudar na implantação do canteiro. Como eu disse também, os projetos de implantação, a gente consegue, né, elaborar aqui projetos de escoramento, proteções coletivas, de apoio à execução da obra. Verifica também que a gente consegue criar metodologias executivas e ciclos produtivos. Tá? Então, com o 4D, a gente, de repente, precisa fazer um plano de RIG, onde você tem, né, uma fase de ciclo produtivo, você analisar melhor todas as distâncias e cargas e fazer com que nos proporcione a medição dos ciclos, né, de produção desse tipo de modalidade. E o BIM 5D de forma, né, a verificar de forma automática e a avaliar melhor a forma financeira de execução da obra. Aqui eu vou mostrar uma obra de recuperação, reforço e alargamento de viaduto. Tá? É uma obra na BR-101, na qual a gente usou o BIM e foi importantíssimo. Tá?
é uma obra que possui 100 metros, né, de comprimento, largura 11 metros, tá? Apresentava diversas anomalias na estrutura. Aqui, nessa obra, na fase de proposta, a gente já proposta e execução, a gente já utilizou o BIM, né, de forma a nos auxiliar na execução. Então, a gente teve que usar um modelo, a conversão dos projetos em 2D para 3D, de forma a integrar diversas disciplinas e verificar a compatibilização. Os elementos modelados, né, foram criados seguindo regras para que a extração forneça as quantidades corretas, obedecendo as especificações do projeto. Houve uma associação no cronograma da obra com o modelo, pois é uma obra na qual eram necessários o desvio de tráfego, e nós tínhamos um período de 4 meses para a interdição parcial da pista em relação ao tráfego. A gente tinha um prazo de 4 meses para a interdição parcial da pista, ou seja, apenas uma faixa de rolamento por se tratar de uma obra de rodovia da BR-101, com tráfego intenso de veículos, e o contrato prevendo punições para atraso no cronograma. E os projetos de apoio, né, a gente teve um escoramento, né, que era sobre uma linha férrea, né, sobre a luta. Então, em nenhum momento poderia ter a interdição do trem, né, passando pela linha do trem. Então, a gente teve que criar modelos para apoio à implantação no escoramento né, tinha uma solidarização dos dentes Gerber. A gente teve que elaborar uns modelos de escoramento para que esse escoramento não afetasse a execução da obra e nem atrapalhasse a locomoção do trem. Aqui é o modelo inicial da obra, né? Como eu tinha dito, possui 100 metros de largura, né? Ela possuía 11 metros de largura, tendo só um comprimento útil aí de 8,30 metros, sem acostamento e com faixa de pedestres em ambos os lados. O viaduto existiam diversas anomalias, como concreto desgregado, armadura exposta e corroída, fissuras, manchas, né, drenagem, as quais foram todas tratadas. Então, aqui a gente já, né, conseguiu levantar alguns dados em campo e verificar com o projeto aquilo, se realmente estavam, aquilo que o projeto 2D demonstrava era o que estava em campo. Aqui é o modelo tridimensional da estrutura finalizada, né? Então, foi pego o projeto inicial e modelado toda a questão da obra, né? De todas as disciplinas também, né? De como a obra seria finalizada. Daí, aqui nesse momento, a gente já detectou detectou alguns itens que a gente, né, teve que recorrer ao cliente para verificar junto ao projetista se existia necessidade de intervenção do projeto, né? Aqui a gente pode verificar, a gente verificou que no alargamento do passeio, existia um passeio metálico para ser feito uma obra em estrutura metálica. Ele não tinha os dispositivos de acesso, então ele ia ficar sem o acesso, seria limitado. Então, dessa forma, foi consultado o projetista e ele detectou realmente que era necessário ampliar a cortina, mudar a placa de aproximação e ainda acrescentar uma fundação na qual, né, foi feito. Outro item que a gente verificou lá é que, na substituição
existia uma necessidade de substituir os aparelhos de apoio, e para isso, né, era necessário utilizar os consoles que existiam na estrutura. Já quando a gente levantou a obra, a gente então detectou também dimensões diferentes que existiam no canteiro com aquilo que estava no projeto, e daí a gente repassou esses dados para o projetista verificar, né, se havia necessidade de alguma intervenção. Existiram também alguns apoios que estavam sem uma estrutura de consoles, e a gente, né, teve que consultar o projetista para dimensionar, né, esse tipo de apoio. Aqui já é todos os consoles preparados para receber a estrutura, né, substituição do aparelho. Tá? Outro item importante, né, da obra era a obra, ela foi necessário, né, alterar a sua capacidade portante. Então, ela era da classe 36, né, ela teve que ser passada à classe 45, né. Para isso, foi previsto aí dois cabos, né, no sentido longitudinal das vigas para serem posteriormente protendidos e alterar a classe do viaduto. Né? Nesse momento, a gente viu que os blocos que existiam lá, onde deveriam ser passados esses cabos, eles apresentavam dimensões diferentes daquelas que estavam constando no projeto. Então, teve que ser, né, mostrado isso ao projetista para ver se havia necessidade de alguma alteração. Aqui são as disciplinas, né? A gente vê na imagem à esquerda aqui um dos cabos que alterariam a classe do viaduto, né? Estava em conflito com a estrutura metálica do passeio de pedestres. Então, você imagina essas estruturas, né, metálicas, elas têm precisões milimétricas, né, são fabricadas não são fabricadas no canteiro, elas são cortadas do tamanho correto. Então, você, na hora de implantar uma estrutura dessa, detectar que ela está interferindo com um outro sistema, e dependendo, né, da análise da estrutura, você tem que invalidar algumas peças já pré-fabricadas e perdê-las. Né, então, aqui também a gente detectou na parte de projetos. Agora eu passo para vocês a palavra ao engenheiro Diogo, né, que vai tratar um pouco da ponte sobre o Rio Andrade. Boa tarde a todos, né? Como todos sabem, meu nome é Diogo Yamashita, eu fui engenheiro residente dessa obra que eu vou discutir agora. Essa é uma obra que foi iniciada e finalizada em 2018, na cidade de Capitão Leônidas das Marques. É um contrato diferenciado, ele foi na modalidade preço global, um cliente privado, então bem diferente de vários clientes que eu já tinha trabalhado anteriormente, né? E o contrato incluía serviços desde obras de artes até sinalização. Em resumo, o contrato previa a construção de uma ponte mais elevada, né? Que devido ao alargamento da barragem, e, consequentemente, a demolição da ponte existente. O projeto inicial previa 200 metros de comprimento e 13 metros de largura. Mas quando a Itaúba começou a instalação do canteiro, a gente fez, como sempre faz, uma nova conferência da topografia e identificou falhas grandes e consideráveis na altura base do projeto. Então, a gente teve que fazer toda uma reavaliação dos projetos, uma reavaliação da topografia, trazer marcos que estavam 15 quilômetros distantes da obra manualmente. Então, nesse meio tempo, a gente perdeu um mês. E após todo esse novos levantamentos topográficos, conferência e revisão do projeto, a nova solução da ponte ficou com 280 metros e acrescentado 2 vãos. E também, com a nova alteração, foi alterada a solução das contenções, que antes previa até a mesh, mas
como eu vou explicar mais na sequência, ele foi alterado para um material com pedra detonada. Essa obra era importantíssima para o nosso cliente, né, que somente após a conclusão da ponte e a demolição da ponte existente que eles conseguiriam as suas devidas licenças para começar a operar a usina hidrelétrica, que se chama Baixo Iguaçu, e, consequentemente, começar a gerar energia e começar a renda, né, para vocês entenderem como a importância da nossa obra, do nosso contrato. E o maior desafio foi que, com toda essa revisão, a obra que tinha 200 metros foi para 280, ou seja, 40% maior, com um prazo final inalterado. Então, aí que o BIM, com certeza, foi uma ferramenta de ouro, foi uma metodologia que nos garantiu segurança para bater o martelo. Não, nós conseguimos e conseguimos, né? No final, como a gente vai mostrar, foi essencial para nós o BIM para a execução dessa obra e cumprir todas as nossas metas e deixar o nosso cliente feliz da vida. Então, esse projeto, a gente usou extensivamente o modelo 4D para estudar diversos cenários, diversas metodologias, definir principalmente a questão do canteiro de obra, que já estava instalado, boa parte, redimensionar a equipe, e como eu vou explanar mais na sequência. Pode ir para o próximo slide. Aqui nesse slide a gente vê Pode começar a tocar enquanto eu falo? Então, esse é o modelo 4D da solução original com 200 metros. Aqui a gente a gente modela tanto a parte da estrutura do canteiro, pistas de pré-moldados, fundação. A gente também hoje tem a expertise de modelar formas para tirar quantidades e deixar nosso planejamento muito mais fiel e seguro. Então, a nossa solução previa um parte centralizado de pré-moldados, 30 vigas de 40 metros, 1,70 m de altura, e também a gente previa a contenção com terra mesh, que vai iniciar daqui a pouco. Então, conforme nós fabricava as longarinas, a gente começou a fundação, tinha equipe especializada em infra, que fazia o bloco e a viga de ligação, e outra equipe que ia focar na meso, que fazia pilares e travessas, né? E tudo para a gente conseguir encaixar as tarefas e diminuir a ociosidade das equipes e conseguir lançar todas as 30 longarinas em uma etapa só de mobilização, né? Que como são equipamentos consideráveis e muitos casos para mobilizar, uma mobilização extra significa perda de custo, né? Então, a questão, a gente tem toda essa... Aí representa o lançamento das vigas, a execução das transversinas, que não mostra, né, mas está no modelo ali. E conforme você vai fazendo as transversinas, a gente tem uma equipe que adianta as lajes, as barreiras, tudo para a gente chegar no prazo final prometido, né? Então, para esse projeto, a gente tinha 9 meses para execução. E pode passar para o próximo. Nós também, a Itaúba também usa os projetos tridimensionais para fazer encontrar interferências e conflito entre estruturas, né? Então, para nós, por exemplo, contenção e obra de arte são disciplinas diferentes. Então, e também são projetistas diferentes, né? Então, a terra mesh é feita por um projetista e a estrutura do UAE é feita por outro. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente vai unificar as duas disciplinas, ela dá muitos erros de interferência. Nesse caso, por exemplo, a estrutura do terra mesh ele coincide com a travessa, cortina e alas, né? Então, isso que a gente sanou na próxima revisão do projeto, né? Após a identificação de erros topográficos, a gente já aproveitou e corrigiu essas interferências. Pode ir para outro. Também utilizamos o modelo 3D para identificar possíveis soluções e também, a partir dessas soluções, a Itaúba gosta já forneceu, além que a solução é inviável, mostrar que é o impacto financeiro e o impacto em prazo, né? Então, nesse caso aqui, a solução original previa um pórtico com saca-raiz e blocos aéreos. E, além disso, as margens do rio, a profundidade era muito baixa, a rocha era florante, né, o que dificulta ainda mais a execução desse saca-raiz, para quem tem, né, a pinagem.
ou seja, traz muita insegurança e muito risco de a gente não conseguir cumprir o prazo. Então, o que foi proposto por nossa equipe, né, foi uma fundação direta. Então, claro, eu acho que até o Turgis pode falar depois sobre a dificuldade da alteração de projetos, né, em órgãos públicos, né, mas aqui, como a gente usava, a gente modelava todas as estruturas, a gente apresentava soluções que eram concretas e faziam sentido, né, e para o cliente a preocupação era cumprir o prazo, com todas as nossas informações, nossos dados, e ficou muito mais fácil para aprovar essa revisão do projeto, que foi mantida depois de detectado o erro da topografia. Né? Pode passar. Aqui segue o projeto revisado, né, com 280 metros e os 2 vãos adicionais. Aqui se percebe que o vão central é composto por fundações diretas, né, conforme eu mencionei anteriormente. Os encontros com rocha detonada. Então, uma observação, por exemplo, com essa revisão do projeto, que essa material de rocha detonada vinha de uma pedreira a 50 quilômetros da obra. Né? Então, a gente teve que calcular todas essas interferências para bater o martelo e passar para o cliente. Essa é a solução que a gente vai conseguir chegar no prazo. Né? Então, para vocês terem uma ideia da dimensão, ela tem foi aplicado aproximadamente 1.600 cargas de rocha detonada e 38 mil toneladas de material em uma pedreira de 50 km. Então, para a gente conseguir cumprir o prazo, teve que dimensionar muito bem com as equipes de terraplanagem para conseguir cumprir essa meta ousada, diria, de transportar todo esse material até a obra. Né? Além de... E também, na mudança de projeto, foi analisado também a questão de chuva, solo, e como a solução inicial previa terra mesh, né, que não sei que uma maior parte não deve conhecer, mas requer um autocontrole tecnológico, né, e depende muito da sorte de não chover, que para atingir a compactação necessária do projeto, a gente precisava de uma semana sem chover para conseguir aplicar com segurança o material, né, além da montagem ser mais especializada. Então, foi discutido várias alternativas e viu que com terra mesh a solução não era viável. Então, através de modelagem 4D, a gente bateu o martelo e decidimos chegamos na conclusão que a alteração da contenção era um dos pontos chaves para a gente cumprir o programa e foi alterada para a pedra detonada. Além disso, através do modelo 4D, foi determinada a diminuição de 6 para 5 longarinas por vão. Né? E para chegar a tal capacidade das longarinas, a gente teve que alterar de 40 MPa, a gente utilizou um concreto alta densável de 50 MPa, né? Que demandou um controle tecnológico muito mais afiado, um controle tanto no carregamento das betoneiras, um controle durante a descarga e um controle após, né? Isso saiu da apresentação. Pode mais. Aí. Então, o projeto-chave que eu digo para a mudança do projeto, para a gente cumprir o prazo, foi a alteração da contenção e a diminuição de 6 para 5 longarinas, que, claro, incrementou em custo do concreto e controle, né? E também outro ponto-chave detectado no modelo 4D, que antes a gente previa a mobilização, lançamento das longarinas em uma etapa, mas para cumprir o prazo, a gente viu através do 4D que 2 etapas seriam necessárias, apesar de acarretar um custo muito, muito maior, né? Pode passar para outro. Também a Itaúba utilizou... Pode tocar o vídeo? Também a Itaúba utilizou o modelo 3D e 4D para planejar uma remoção controlada da ponta existente, né? Lá a gente tinha uma restrição ambiental muito grande de não poder jogar nada de rejeitos no rio. Então, em vez de demolir, que era a proposta inicial do projeto, do contrato, né, a gente negociou para fazer a remoção controlada da ponta existente. E para isso, o modelo 3D e 4D foi vital para a gente dimensionar sequenciamento de furo, cortes, para retirar das peças, né? E até para dimensionar o tamanho, o limite do corte das peças, para a gente depois bolar um plano de rigging
e fazer com que nossa equipe trabalhasse em uma área segura e que os equipamentos trabalhassem dentro da sua capacidade, né? Que, como a gente pode ver pelo vídeo, né, a gente trabalha muito próximo do rio, um terreno muito instável, que demandou vários testes de carga antes de colocar o guindaste de 220 toneladas, que para atender a nossa peça, que foi dimensionada a partir do 3D. Pode ir para a próxima, então. Aqui, rapidamente, falar sobre como usamos o BIM, como usamos o Revit e nossas famílias para extrair dados, para importar dados, para como que eles se comunicam com com o nosso RP, né? Nesse caso, a gente tem uma família específica para travessa. Dentro dessa família travessa, a gente tem vários parâmetros próprios que a gente desenvolveu internamente, para depois, através de rotinas via Dynamo e SQL, a gente consiga alimentar uma planilha Excel, que hoje a gente, apesar de tudo, a gente consegue linkar nossos softwares de modelagem e de planejamento com o RP, né? Então, a gente ainda faz o Excel como meio de campo. Então, através do Dynamo e o nosso parâmetro, a gente consegue extrair para um Excel. Excel ele já fica no formato pronto para importação do nosso RP. E esse caminho tem vice-versa, eles comunicam vice-versa. Né? Então, tudo que a gente joga no modelo, a gente consegue extrair. Tudo que a gente tem pronto na planilha, a gente consegue importar no Revit. Então, dentro do Revit, dentro do elemento, ele tem um ID único, um código único, e dentro dele ele tem todas as informações, das quantidades, das subtarefas, concreto, aço, forma, andaime, proteção, escoramento, até dados de planejamento, né? Data de início real, data de início final, e data final, né? E também o que foi planejado, desvios. Através desse código único, a gente consegue linkar nossos relatórios de qualidade, concreto, aço. Então, para nós, ter todos os dados em um modelo é vital, até para diminuir, para agilizar na tomada de decisões. E caso há questionamentos técnicos, a gente ter onde buscar esses questionamentos para não ter que ficar procurando em 1 milhão de pastas. Né? Pode ir para outro. Também a gente apresentava para o nosso cliente um relatório semanal, que a gente chama aqui internamente de planta iluminada, né? Então, semanalmente eu mandava para o cliente o que estava pronto e o que estava sendo executado, né? Então, verde quer dizer que está pronto, vermelho é o que está sendo executado. E isso automaticamente através da linkagem do Navisworks com o Project, né? Então, uma sincronização fácil, você tem um modelo que fica muito mais fácil para o cliente entender e prático também, né? Porque a gente não precisa ficar alimentando manualmente dados tanto no Navis quanto no Project. Pode ir para outro. Por fim, aqui nesse slide eu falo um pouco sobre as lições aprendidas, né? O que aprendemos nessa obra com o BIM e o que o BIM ajudou, né? Primeiramente, eu já mexo bastante com modelagem, principalmente 3D, depois comecei no AutoCAD, depois fui para o Revit, né? Eu sei que quando se modela, a gente estuda 3, 4 vezes a obra. Né? Então, depois você tem um modelo 3D também, para a gente orçar, planejar, fica muito mais fácil. E, além disso, a partir do modelo, é uma ferramenta essencial para a gente conseguir retirar as quantitativas, né? E ter um orçamento mais seguro. Por exemplo, o modelo nos fornece 90% dos elementos da curva A e B, da curva ABC. Então, quando a gente está falando de um contrato global, preço global, a gente tem que ter muito mais segurança do que a gente está tratando, né? Então, essa eu acho que para mim é o principal do BIM, é o modelo 3D e você poder, através do modelo 3D, exportar esses quantitativos, né? E também uma coisa que acontece muito, a gente recebe um projeto 2D para modelar, a gente tem que estudar muito bem os projetos 2D, e nesse processo a gente identifica bastante erro, né? Então, o processo para Itaúba de fazer um modelo 3D requer muito estudo 2D, e, consequentemente, a gente consegue detalhar muito bem, encontrar muito antes as incompatibilidades entre pranchas. Né? Algo muito comum no nosso ramo. Outra ferramenta essencial nessa obra foi o 4D, que foi essencial para mim,
para mostrar para o cliente o que está atrasado, o que a gente precisa fazer para corrigir, e a parte de comunicação deles verem visualmente como que está sendo executado e o que era previsto, o que foi realizado. E até para a gente tomar decisões, ela foi vital o 4D. E também, para finalizar aqui, a gente teve um feedback muito legal, muito positivo do nosso cliente. Até essa questão da gente ter identificado o erro, ter proposto a solução, de intermediar a comunicação entre eles, o projetista, e essa comunicação a gente fizer através de modelos, foi muito impactante para eles e foi muito transparente. Isso foi muito elogiado e que deu muita segurança para eles, né? No final, durante o segundo mês, eles já tinham uma confiança muito grande que a gente estava buscando a mesma coisa que eles, que era terminar a obra no prazo e terminar a obra no prazo, né? Então, acho que é isso que foi muito importante para nós aí, que talvez a gente já tenha ganho outras obras por causa disso, né? Que todo o nosso processo é muito transparente e a gente gosta de divulgar, a gente gosta que as pessoas se interessem, perguntem, que queiram ver. E a gente gosta e é importante também esse tipo de evento para a gente divulgar para outras empresas aí, quanto mais empresas usarem, mais a gente vai modernizar e mais ferramentas a gente vai ter. E eu acho que é um ciclo que todo mundo tem que caminhar junto. Então, acho que o Rafael pode terminar aí na lição de aprendidas. Eu agradeço a todos. Bom, das lições aprendidas aí, o que a gente pode levar, como o Diogo falou, o 4D, né, as duas obras que a gente apresentou são obras de clientes privados, tá? Onde, né, nos buscaram para solucionar a falta de prazo naquilo que eles, né, tinham como meta. Era, você imagina uma obra dessa que o Diogo apresentou, impedindo, né, a operação de uma usina hidrelétrica, né? Então, realmente, a cada mês que não é possível se gerar energia, né, o prejuízo que a gente não tem. A outra obra, que era uma recuperação e alargamento na BR-101, né, uma rodovia com um tráfego muito intenso, onde só existia uma janela de 4 meses para você fazer a interferência na rodovia. Então, a ferramenta de planejamento 4D, né, é fundamental para poder, vamos atacar 2 frentes ao mesmo tempo, são 2 equipamentos de fundação que vão precisar. Então, isso a gente conseguiu modelar, né, e visualizar, né, com o BIM. E o retorno dos clientes são bem satisfatórios, né. Nisso também a gente, né, antes de atuar lá em campo, a gente consegue, através dos modelos, identificar as interferências, né, entre as disciplinas, as interferências até, de repente, a interferência física, né. Hoje, somente obras e perímetros urbanos, a gente pode ter muitas outras interferências que podem prejudicar a equipe em campo, né, no andamento das obras. E hoje, né, a gente foca aqui, temos aí investido em RP e agora mais em recursos humanos na implementação do 5D, análise de custos, né, que é importantíssimo aí nesse momento que vivemos. Então, seria isso a nossa parte. Bom, pessoal, assim, só para concluir a nossa apresentação, tá? Vejo que, por um acaso, os 2 projetos apresentados foram de empresas privadas, tá? Então, a gente observa, às vezes, muita crítica para o serviço público, né, e da qualidade dos projetos de serviço público, mas aqui, como vocês viram, né, foram obras privadas com sérios problemas de projeto, tá? Um projeto, erros realmente bastante significativos, e que nós teríamos muito problema se fosse numa obra pública, né, por conta das limitações que você tem em termos de valores de aditivos. Tá? Então, todas as 2 obras tiveram aditivos, uma teve um aditivo muito significativo,
né, e que nós não sei como é que resolveríamos se fosse no setor público. Mas vejam que o privado também faz coisas, né, elabora projetos não com o detalhamento, o investimento necessário para que você não tenha, para que você não tivesse esse tipo de problema que nós tivemos. Imagina que eu estava numa quinta-feira aqui no final do expediente e ele já tinha detectado o problema dessa última obra apresentada pelo Diogo. E quando me liga o diretor da empresa, né, me chamando para uma reunião na segunda-feira, às 8 horas da manhã, 600 quilômetros, mais de 600 quilômetros daqui, para resolver essa situação. Tá? Então, chegamos lá, tinham chamado o projetista também, estava um clima bastante tenso, a empresa bastante muito preocupada com aquilo, afinal, né, o quanto eles iriam perder de tempo para resolver aquilo, né, e daí a gente tranquilizou, a gente conseguiu tranquilizar o nosso cliente, não, vamos ter um sistema aqui de confiança mútua, né, eu tenho que confiar em vocês, vocês vão ter que confiar na gente, né, e nós temos condições de resolver isso. E houve esse pacto, inicialmente, se tirar o som, fica melhor. Fica muito melhor. E eles aceitaram aquilo, né? Também estava numa situação muito difícil, e a gente foi lá e cumpriu o desafio. Né? Então, e isso a gente tem que acreditar muito na questão de ter a plataforma BIM, a metodologia BIM aqui implantada dentro da empresa. Se não plena, pelo menos até o 4D, muito bem resolvida no que refere à questão da aula de arte em si. Então, Melissa, o que a gente tem aqui, né, eu sempre gosto de falar isso, né, e o BIM permite, exige isso, é a questão do trabalho colaborativo. Veja que nós estamos aqui com o Diogo, não está aqui, está no canteiro de obra nosso bastante distante, né, podendo estar participando aqui. Então, essa foi uma outra coisa que nós implantamos, né, essa cultura dentro da empresa, de ter reuniões semanais com as obras, tá? Onde junto, mostrando a modelagem, mostrando o cronograma, vendo como é que nós estamos em relação ao previsto, né, se estamos à frente, se estamos atrás, né, e o que precisa ser feito, quais as ações para que você faça e cumpra o nosso cronograma com a qualidade, né, e com os custos previstos. Tá? Então, a gente constrói a obra, muitas vezes, né, uma só de forma física, e as outras todas de forma virtual. E o BIM permite isso, né? Você traçar esses vários cenários, construir e reconstruir, e aí entra a questão do trabalho colaborativo, né? Como nós vamos para um orçamento de uma obra, uma proposta, a gente já dá uma muito boa estudada antes, na fase, antes de entregarmos a nossa proposta. E aí participa todo mundo, né? Participa o Rafael na gerência, o Diogo no planejamento, o engenheiro que vai ser destacado para a obra, o mestre de obras, né? Então traz a experiência de todos, né, acumuladas, para que você realmente consiga desenvolver uma boa proposta e depois consiga realizá-la, né? De forma a atender às expectativas do cliente. Tá? Falta muito ainda para a gente, acho que nós temos ainda muito a caminhar, tá? Mas eu posso dizer que o BIM já tem trazido, sim, resultados aqui para a nossa empresa. Tá? Agradeço mais uma vez, Melissa, a oportunidade de estar podendo falar aqui, estamos à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado. Gente, e agradece, porque, na verdade, essa apresentação de vocês, para nós, foi bastante importante, até para trazer à luz algumas questões dessa transição, né, em relação à exigência de uma contratação de um projeto e a exigência de uma contratação de uma obra. Né? Aí, sim, algumas questões que vocês trouxeram fazem a gente pensar nesse formato, né? De forma que a gente, né, a princípio, poderia ser um processo relativamente simples, né? Se a gente tem uma obra, um projeto contratado em BIM, né? Que informações que a gente precisaria ter já especificado nesse projeto para que sirva,
no momento que vocês, né, numa empreiteira, recebesse esse projeto para poder desenvolver. Né? Eu vejo que tem uma série de questões que vocês acabam refazendo, porque talvez, né, a pessoa no momento do, né, o projetista não tenha experiência ali da obra, né, no desenvolver esse planejamento, né, o que eventualmente poderia ser mais estratégico, melhor no desenrolar. E aí fico pensando, né, que qual o formato que a gente poderia ter para poder fazer, pensando, né, que a gente teria esse projeto todo em BIM, e fazer essa transição, de que forma, né, o que precisaria ser exigido no momento de projeto e o que eventualmente a gente não precisaria pedir no momento do projeto, e que a gente deixaria para esse início do trabalho né, da execução, eventualmente, né? São mudanças aí que talvez a gente tenha que discutir, aí pensando, né, nos órgãos públicos, e pensando que esses custos realmente teriam que ter, né, teriam que ser previstos, né, de alguma forma, para que a gente possa contratar da melhor forma possível, né? O fato de serem contratados os projetos, né, já dentro da plataforma BIM, Melissa, é algo muito importante. Vai ter um avanço muito grande, né, em termos de você ter menos obras paralisadas, né, menos obras descontinuadas, né, por conta de você, no longo do teu contrato, se deparar com questões que não estão bem resolvidas no projeto. Tá? Eu sou um lutador insistente, aí eu falo da minha representação empresarial, quem assim se com Paraná, ou seja, na Câmara Brasileira de Indústria da Construção, e atuei bastante na nova lei de licitações, quanto a você valorizar o projeto. Né? Não ganhamos nada com o projeto. Né? Na verdade, não temos, mas para nós é muito importante que o projeto seja bem elaborado. Né? Ao longo do tempo, aí, a gente já valorizou mais os projetos do Brasil, sabe? E eu acho que se a gente quiser avançar mais, nós temos que voltar a valorizar. Tá? Então, é muito importante, um evento como esse de vocês, ele alavanca bastante isso. Né? Eu acho que ajuda a convencer os gestores públicos, né, da importância que se deve investir em projetos. Investir em projetos é você ter melhor qualidade na execução da obra, é você ter prazos cumpridos, tá? É você ter o orçamento mais garantido. Tá? Então, na hora que você faz o BIM, você tem condições muito melhores de detalhar o seu projeto e, com isso, você poder orçá-lo melhor. Tá? Então, eu parabenizo vocês novamente, vocês estão na vanguarda em termos de órgão público pelo Brasil, pelo que eu sei, né? E podem acelerar aí, que vai ser importante para todos nós. Tá? Bora trabalhar junto, né? Eu tenho só uma perguntinha para, né, o Rafael, para o Diogo, enfim. O Diogo apresentou essa obra que falou que tinha 9 meses, né? E vocês modelaram, tinha 9 meses de prazo de execução, e vocês modelaram o projeto todo no início para justamente identificar, né, os possíveis problemas, e conseguiram manter esse prazo de 9 meses. Esse tempo de modelagem que vocês acabaram assumindo, ele estava dentro desse prazo de 9 meses? Sim, na verdade, hoje nós temos uma expertise ali que do recebimento do projeto até a modelagem, quase em uma semana a gente consegue modelar um projeto inteiro com informações suficientes para planejar e orçar. Né? Mas, claro, isso aí demandou vários projetos, é um know-how que a gente desenvolveu internamente, né? Então, conforme vai recebendo o projeto, a gente já modela, já analisa e dá um feedback para o registro. Ok, precisamos dar isso. A gente analisa a ferragem também, essa ferragem precisa considerar transpasses, alterar os transpasses, precisa ter uma espera maior, está faltando um detalhe. Então, a gente foca muito nessa comunicação integrada com o projetista para dar... Então, como a gente vai executar, é nosso risco, né? Então, a gente tem que sentir firmeza tanto no projeto, e o modelo serve para passar clareza para o projetista sanar algumas dúvidas, né? Mas conforme vai recebendo o projeto, já vai modelando e mostrando para os nossos clientes.
Melissa, então, a gente também tem na etapa de propostas, a gente também atua já avançando bastante com o BIM, tá? Então, nas premissas do contrato, por se tratar de um valor global, né, a gente focou ainda mais, né, nessa modelagem. Então, no momento de se executar, o modelo já estava preparado, né? E apresentado até ao cliente, né, para se cumprir esse prazo, né, nós vamos necessitar de mais equipamento de fundação, vamos precisar de mobilizações de equipamento embaixo. Então, quando se assina o contrato, já tem-se parte, né, do BIM elaborado. Então, entendi, vocês fazem até, tem um tempo antes, até do... a gente divide em duas etapas, né? O BIM na proposta e o BIM na execução. Algumas questões, a gente tem que... assinou o contrato, então agora outros D do BIM vai ter que entrar. Vamos agregar mais informações ao modelo. E você comentou em relação às formas e às escolas. Vocês, eu não tenho certeza, vocês modelam tudo isso? Ou vocês quantificam indiretamente? A gente modela, tá? A gente modela as formas até para verificar as quantidades, a sequência construtiva, necessidade, né? Principalmente no 4D, as alturas de concretagem, esse tipo de questão. Viu, Melissa? Nesse ponto, tem algo a avançar que nós ainda não fazemos aqui, que é a modelagem da armadura, tá? E a gente enfrenta muitos problemas com a falta de modelagem da armadura, né? Recentemente, uma obra nossa, fomos lançar as vigas pré-moldadas, e daí vamos ver que tem uma armadura colocada ali e a gente não conseguiu identificar isso antes, né? Então, você imagina, né, o projeto já elaborado com BIM, né, a condição que a gente tem, inclusive, para melhorar o nosso planejamento, né? E não tem um problema desse na sequência. Porque a gente não conseguiu desenvolver aqui internamente, né, a questão da modelagem da armadura. Tá? Acho que a gente já faz muito, né, pegando o projeto em 2D e fazendo a modelagem dele, né? Se tivéssemos a condição de operar, de fazer a modelagem da armadura, isso facilitaria muito mais. Tá? Isso eventualmente poderia até ser uma informação que já poderia vir, né, da etapa do projeto. A apresentação da Engerfoto anterior à nossa, né, foi demonstrado um nível de detalhamento, né, bem surpreendente. Sim, que é possível, né? Essa é a questão, né? E a ideia hoje um pouco era essa também, né? Saber dessas possibilidades do que a gente tem, né? Do que, enfim, as empresas que vêm trabalhando aí com DR têm desenvolvido, para que a gente tenha um parâmetro para saber até onde a gente pode avançar, né? Com tudo, com o BIM, com as inovações todas, né? Que a gente tem aí disponíveis no mercado. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, porque é um diferencial, realmente, né? E a gente espera aí que a gente possa, em breve, trazer todo esse processo, né? E essa metodologia BIM também para as nossas obras, né? Com certeza. Na realidade, a gente já utiliza, tá? Na execução, tá, Melissa? O BIM nas obras que a gente faz para o DR também, tá? Porque são todas as obras que a gente utiliza. Mas em algumas situações a gente ainda é um pouco limitado em relação a isso, né? Até por essa questão, quando você tem lá o parceiro privado, né? Você tem uma discussão mais próxima ali, né? A gente sente uma dificuldade hoje em dia, principalmente, né? De fazer uma aproximação maior, né, da empresa contratada com o contratante, né? Não é um problema do DR, é generalizado esse Brasil inteiro, né? Mas a gente espera que realmente a gente consiga, né, avançar para isso e realmente dar um retorno maior, né, para o contratante público, né, nesse sentido.
embora é o seguinte, a gente já dá, né? Porque isso aí nos ajuda no planejamento, né? E por mais que É bom tenha, para vocês, né? né? Mas a gente consegue realmente conseguir avançar mais na questão dos nossos prazos contratuais. Tá? Não, vamos fazer essa ponte aí e melhorar a comunicação para que todo mundo fale a mesma língua. Né? Tá bom. Tá bem, mas muito obrigada. E hoje, então, né, encerramos aí com chave de ouro o nosso evento de hoje, né, um Infra-Show, um projeto sobre inovações em projetos rodoviários. Então, agradecemos aí a presença de todos. E as apresentações, né, em breve estarão disponíveis ali no site do DR também, né? Então, para quem não pôde assistir, eventualmente pode, né, ter até o histórico, né, das outras apresentações lá também. Tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.